Olá, eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca, com cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa preta. Está começando a primeira edição do Consulta de Rotina de 2025. Aproveitando que o ano está começando, que tal falarmos sobre os cuidados com a nossa saúde mental? Para isso, nós estamos aqui com o psiquiatra Maurício Okamura, referência técnica dos programas de saúde mental da AMIL. Todos os anos, o famoso dicionário de inglês Oxford escolhe uma palavra que descreve aquele ano. E o termo definido para 2024 foi brain rot, que no português é algo como apodrecimento do cérebro. Esse termo é usado para descrever a deterioração mental causada pelos conteúdos sem qualidade que nós estamos consumindo nas redes sociais. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Um pouco preocupante isso, né? Muito preocupante, obrigado pelo convite. Eu sou Maurício, eu sou um homem asiático, tenho cabelos castanhos, já está um pouquinho grisalho já, né? Já está ficando grisalho, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul. E falando um pouco do brain rot, né? O brain rot é o apodrecimento do cérebro, né? E eu estava pesquisando um pouquinho, até um pouco antes de vir para cá, e eu vi que esse termo ele já é até mais antigo. Ele foi cunhado em 1854. Ele é até antes da psicanálise, né? E ele foi um filósofo inglês, eu não lembro o nome, né? Mas ele já estava preocupado naquela época com o apodrecimento do cérebro. Ele disse como se fosse a dificuldade da gente se aprofundar num conteúdo, da gente ficar só na superfície, ficar só vendo as coisas de modo superficial, né? E ele já em 1854 já estava talvez prevendo o que está acontecendo hoje, né? Que a gente tem rios de 30 segundos e que a gente acaba sendo um conteúdo vazio que a gente vai passando ao longo do dia. E um pouco do brain rot, né? Quem nunca, né, ficou na rede social, ficou lá vendo vídeo, né, piadinha, e aí você já se viu falando, sei lá, vendo 2 horas, 3 horas, né, Perde você o tempo, perde né? o Perde a tempo, noção do tempo. E um pouco do brain rot, né, é um pouco disso, porque a gente acaba ficando muito tempo e é com a sensação de que a gente não absorveu nada, né, e daí a gente vai fazer alguma outra obrigação, seja da vida, de casa, e a gente acaba procrastinando, né? A gente acaba ficando muito ansioso, né? A gente é o país mais ansioso do mundo, a OMS fala, e aí a gente acaba por, né, não conseguir procrastinar, né? Acaba por, enfim, não conseguir dar andamento às coisas, né? Eu acho que uma outra coisa também que é muito interessante, né, que uma coisa até que a gente não tem ainda um estudo muito bem aprofundado, né? A gente sabe que o tempo, né, nos dias de hoje, o tempo tem uma configuração um pouco diferente. Eu não sei se você vai concordar. Bom, Passa rápido demais. Passa rápido, é exatamente isso, né? O que acontece? Né? A gente tem muito vídeo de 30 segundos, nosso tempo parece que não fica contínuo, né? Isso parece que é para todas as coisas da nossa vida, nosso tempo fica fragmentado, recortado, parece que nossa vida é uma rede social e a gente vai fazendo várias coisas e vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não presta atenção em nenhuma. E né? Acaba ficando ali o excesso de conteúdo, né, que a gente absorve. Sim. E que pode prejudicar, né, dependendo do conteúdo que a gente absorve. Até quando a gente fala, né, o brain rot também fala tem sintomas, sabe? E fala muito sobre exaustão mental, né? Sim. Que define um pouco dessa vida grudada nas telas, né? Ela pode afetar diretamente nossa saúde mental de várias formas, né? Ah, sim, né? Acho que a gente está falando do cansaço mental, né? Mas é um cansaço mental interessante, porque a gente ocupa a nossa mente com um monte de coisa, né? Que, enfim, parece que os algoritmos vão dando tudo para a gente o que a gente quer, né? Então, se a gente fica lá vendo um vídeo de marcenaria, vem vários, vem 10, 20, 30, é só começar a ter o mesmo conteúdo, né? E aí a gente já não tem mais como você fica, parece, pensando só em alguma coisa e não aprofundou, né?
exaustão mental, né? Eu penso também, né, que a gente fica com esse excesso de conteúdo depois do dia e no final você não aprofundou em nada, né? A gente até fala com esse excesso de informação, até a gente brinca de infoxicação, né? Que é uma intoxicação de informação, né? É informação demais, né? E até a gente se compara, né? O grande perigo, quando a gente vai falar um pouco dessa parte mental, da ansiedade, não sei o que, é muito de você também tentar viver uma vida que você não tá na sua possibilidade, né? É muita cultura que a gente tem hoje de ter sempre um a mais, sempre ter uma meta a mais, uma meta a se conseguir. A gente tá sempre aquém, né? Parece que quando a gente chega na nossa meta, a meta dobra. E a gente sempre se sente aquém, né? Se sente mais cansado, né? E aí essa característica, né? Acho que muito filósofo vê hoje, né? Tem um famoso que é a Sociedade do Cansaço, ele chama Byung-Chul Han, né? Ele fala exatamente isso, né? De como a gente vai consumindo, vai se comparando, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Você vai ver na rede social seu colega ali. Sempre é feliz. Sempre é feliz, sempre é maravilhoso, mas nunca ninguém tá vendo lá, né? No dia a dia, né? No dia a dia na briga, né? Enfim, que é o real, né? E só que só fica uma referência que ele acha que não tá conseguindo. E na verdade tem um quê de real na rede social, né? Então a gente tem uma coisa muito distorcida, né? Para não dizer irreal. Também não dá para acreditar em tudo, vem fake news a partir disso, né? Acho que tem muita coisa, né? A gente também estava falando, né, sobre o consumo, né? O consumo, quando a gente vai falar de consumo relacionado a esse excesso de tela. O Vitor, que é analista de comunicação do Vista Guanabara, fez uma pergunta pra gente. Vamos ver? Vamos ver. Ele pergunta, por que nós somos influenciados a adquirir algum produto ou serviço apenas porque a gente viu alguém que a gente admira ou alguém que a gente segue, algum influencer utilizando? Olha, eu acho que sempre a gente está falando aqui de influência de algoritmo, né? Acho que quando a gente está falando de influenciador, pessoas que têm aí milhões de seguidores, né? É sempre um prato cheio para o mercado, né? E o marketing poder colocar os produtos deles, né? E acho que a política de você colocar sempre aquilo que você quer, né? Não está só associada ao desejo, está associada a uma satisfação, né? A gente tem pequenas satisfações, né? Piadinha, né? O vídeo de, sei lá, tapete sendo lavado, né? Vídeo de ASMR de gente comendo, minha filha adora, de comendo comidas orientais, né? Enfim, a gente sabe que é uma distração, sim, né? E até a gente tem direito a ficar distraído. Mas tem uma coisa que é além da conta, né? Quando você fica horas e horas naquilo, perde, né? Perde a sua vida. Né? Perde uma vida offline, digamos assim, né? Vive uma vida online. Perde uma vida, né? Em que você pode simplesmente não fazer nada. Não tem problema nisso, né? Acho que a gente sempre tem uma expressão que é o ócio criativo, né? As nossas ideias, elas surgem quando a gente não está fazendo nada, né? Se a gente está com a cabeça ocupada o tempo todo, né, a gente não vai conseguir ter a criatividade, conseguir resolver problemas, né? Então, tem uma necessidade da gente ficar offline, descansar, né? Sobretudo descansar, né? Às vezes, né, ficar até o tédio mesmo, né? O tédio sempre foi uma fonte, né, para os autores românticos, né? Final do século XIX, né? Então, mas é fonte de criatividade, né? Sem a qual a gente fica alienado, né? Acho que a alienação também é uma grande causa de depressão. Alienação, uma vida sem sentido, sem propósito, trabalhar, né? Para quê? Né? As pessoas vão perguntar por que as pessoas estão trabalhando e elas não estão entendendo por quê, né? Vida sem propósito, sem motivo, a pessoa fica deprimida. Até né, eu quero consumir aquilo que aquele artista que eu gosto tá consumindo, mas eu não tenho como, né? Acaba me endividando, isso também é um grande problema, né? A gente vê os joguinhos, né, que estão tão em alta aí, né? Que a gente é uma grande armadilha, né? A gente está falando, né, de um instrumento, né? O celular faz parte da nossa vida, a gente não vai poder viver sem ele, né? A gente colocou grande parte das nossas coisas, aplicativo de banco, mas
Infelizmente, a gente coloca no celular alguma satisfação, né? Uma satisfação rápida, né? Uma satisfação fácil, como se fosse uma substância, né, de dependência. Não à toa, né? Um dos problemas é os joguinhos, né? Os cassinos online, né? Ele tem uma facilidade de acesso, né? Imagina que antes, para as pessoas ficarem viciadas em jogo, elas precisavam ir numa casa de pôquer e apostar tudo que tinham. Agora não, eles não precisam nem sair. Aposta tudo que nem tem, né? Aposta tudo que nem tem, empresta dinheiro, né? Já peguei gente no consultório, né, com dívida de 700 mil reais, dívidas impagáveis, né? E acaba entrando nesse circuito, né, de você ter satisfação imediata, né? A pessoa acha que vai conseguir, ou só mais uma, né? E aí entra naquilo, né? Aí quando a gente fala também, né, desse burnout, esse excesso de coisa, é legal a gente falar dos sintomas desse excesso, né? A gente fez algumas perguntas para o Diego da Silva, analista de operações, a Bruna Muniz, coordenadora de comunicação interna, e o Francisco Gomes, analista administrativo. Vamos ver? Recentemente, você já teve dificuldade de concentração, perda de criatividade, cansaço ou distração? Sim, já tive. Já. Você já achou que isso pudesse ter a ver com algum transtorno, como TDAH ou autismo? Não. Talvez, um dia desses eu pensei que poderia, mas não tenho certeza. Não. E se eu disser que isso pode estar relacionado ao excesso de uso das redes sociais? Sim, desconfio. Acho que tô controlando bastante agora. Concordo. Eu adoro as redes sociais, mas sei que elas são perigosíssimas. Então, eu acho que pode ter relação, sim. Sério? Acho que até a gente acaba, para ganhar tempo de chegar em casa, ou quando a gente está esperando em algum lugar, a gente acaba utilizando bastante as redes sociais, né? Isso, né? A gente usa bastante mesmo, que é o que a gente estava falando, né? Eu tô esperando o elevador, eu não consigo ficar simplesmente olhando pro elevador esperando o elevador, né? Tem isso. E aí, realmente, tem esses sintomas esse excesso de uso das redes sociais, ele pode dar falta de concentração, desinteresse pelas coisas, distração, né? Que eu acho que hoje você tá fazendo uma coisa, vira e faz outra, já nem sabe se tá. E também cansaço, né? Alguns desses sintomas podem ser confundidos com TDAH, autismo. Sim. E até você comentou, né? A gente estava falando que algumas pessoas têm até feito autodiagnósticos baseados em vídeos que elas veem nas redes sociais, né? O quanto tudo isso, todos esses sintomas e esse tipo de autodiagnóstico pode ser perigoso. Os vídeos que a gente falou, né? Os vídeos de 30 segundos, né? Imagina que a gente não consegue ter uma profundidade de um diagnóstico fazendo aquelas listinhas, aqueles vídeos bonitinhos em que a pessoa fica dramatizando, né? E a gente ainda está para ver qual que é o alcance disso, né? Mas a gente sabe que isso está influenciando muito. Imagina que a gente tem o conteúdo, né? Nosso cérebro não foi planejado, né? Para ter tanta informação ao mesmo tempo e várias atividades ao mesmo tempo, né? Como a gente tem feito hoje. Então a gente está ficando com o cérebro de fato cansado, né? Talvez, né, um pouco daqui a um tempinho a nossa evolução da espécie faça a gente ser multitarefa, né? Mas a gente entendo que não é muito, né? A gente está propiciando aí um cansaço, e com cansaço mental, falta de sono, né? Enfim, né? Ansiedade, preocupação, insônia. A pessoa vai ficando cansada, a pessoa vai ficando sem atenção, né? Doente. A falta de atenção, ela é um dos sintomas, né? Quando a gente está falando de depressão, quando a gente está falando de ansiedade, né? Ou você está sem atenção porque você está muito triste, né? Você está muito lento, você tá só naquele conteúdo negativo, você não consegue prestar atenção no ambiente, né? Ou quando você está ansioso, você está tão ansioso, está tão com medo de alguma coisa vai acontecer, que você não vai prestar atenção nas outras coisas, né? Então, é facilmente confundido. A gente tem uma dificuldade de conexão hoje, né? Está acontecendo isso por quê, né? No consultório eu sempre falo, está acontecendo, mas o que está acontecendo na sua vida? Às vezes o sintoma vem solto. Doutor,
eu tô assim, assim, assado, eu vi no TikTok. E Eu acha vi que tem em tal aquilo, rede, né? né? Não significa que não tenha, Não né? significa que não tenha, né? Mas é sempre necessário a gente, dentro da saúde mental, da psiquiatria, a gente vê o contexto, né? A gente vê o que aconteceu na vida daquela pessoa, né? Não quer dizer que não tenha aquilo que ela está trazendo para você, né? Mas é isso que, na verdade, eu fazendo uma propaganda da minha especialidade, né? Mas isso que eu acho que é o bonito da psiquiatria, né? É lógico que tem, né, na medicina tem toda aquela coisa da gente sistematizar sintomas, mas o mais legal da psiquiatria é que você sempre tem uma história nova todo dia. Você sempre, quando se conecta com uma pessoa todo dia, sabe das dores dela. A gente nunca tem uma história igual, né? Essa possibilidade de conexão acho que me faz um privilegiado. Eu me considero, né, nessa profissão. E o que acaba acontecendo, né, a gente precisa, né, pormenorizar toda a história, né? Olha, né, mas está acontecendo, então me fala, né, aconteceu um falecimento recente, né, uma pessoa importante, se teve uma separação, a gente vai listando, né? E, enfim, o que a gente precisa separar o joio do trigo, né? E aí tem a questão do autodiagnóstico, que é uma questão perigosa, né? Eu acho que tem aí uma questão de TDAH, né? TDAH, e eu entendo que tem a ver muito com a exigência que as pessoas estão tendo hoje no cotidiano, né? De prestar atenção, focar e produzir, né? Isso está muito frequente. A gente está tendo um aumento muito grande de consumo de estimulante, né? Dos estimulantes que a gente usa para TDAH, né? A gente teve um boom, né? São medicações que alteram a função cardíaca, aumentam a pressão arterial, né? E são medicações de abuso, né? Então, a gente precisa de um diagnóstico muito bem feito, né? Para TDAH, por exemplo, né? E a gente está falando também dos autodiagnósticos, disso e do autismo, né? Mas acho que o fundamental, o primeiro de tudo, é procurar auxílio médico. Acho que essa é a primeira questão, né? Não se faz autodiagnóstico disso, até porque o diagnóstico psiquiátrico não te protege, né? Ele vai te estigmatizar muitas vezes, né? Você vai fazer coisas baseadas naquilo que você acha que é, muitas vezes não sendo, né? Você vai ficar estigmatizado muitas vezes quando não precisava ser. Sim. Né? Então, isso é muito perigoso, né? Então, assim, acho que é procurar um médico, mas fundamentalmente até acho que tem algo que é muito importante nessa... Isso, vamos dizer assim, já separa muito o joio do trigo, até legal de se dizer, até como a título de informação, né? Esses são dois transtornos que são transtornos de neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que é um transtorno que vem desde a infância, desde o começo da vida escolar até a vida adulta. Tá? Então, quem tem TDAH sempre teve, né? Não é assim, eu estou com TDAH agora que eu acho que eu não estou conseguindo dar conta. Não, né? O TDAH clinicamente relevante, né? A gente percebe o impacto que tem na vida, né? A pessoa tem um grande impacto na vida, né? Assim como o autismo também, o impacto na vida é enorme, né? Não é alguma coisa pontual porque você não performou ou desenvolveu como você gostaria. Sim. Tá? Então, acho que isso é legal, né? Mas sempre procura médico. Sim. E aí também, né, o que a gente fala da rede social, a gente teve aí recente, né, que algumas plataformas não vão mais fazer checagem de informação, e isso aumenta, né? Quanto essas fake news podem ser perigosas? Acho que é importante, né, a gente ressaltar a importância aqui, né, de você consumir informações de locais de origem confiável, né? Acho que isso é bastante importante, é muito perigoso, né? Essa não regulamentação, né? Essa não checagem, né? A gente sabe o quanto isso pode influenciar, né? O cotidiano, né? Dia a dia, né? Também da pessoa. Às vezes ela acompanha uma notícia mentirosa e fica depressiva por alguma coisa. Né? Acho que o que é muito interessante, né? O que fake news é sempre, né? Você sempre vai depender de como ela é propagada, né? E o que a gente tem, né? Com o fenômeno dos algoritmos, que as pessoas ficam em bolhas, né?
as pessoas recebem uma informação e sempre um grupo de pessoas que vai aumentando, aí a gente pode analisar o porquê, mas enfim, né, situações sociais, enfim. Mas são situações que vão propagando, espalhando, né? E muito por conta dos algoritmos, né? Por isso que é difícil, é por isso que é complicado, né? Você ter o controle de uma rede social e se preocupar, né, em checar se a informação é verdade ou não, né? Depender a verdade ou não é fruto de uma discussão de um grupo, né, de notas da comunidade. Fica um pouco complicado. E ter aí o discernimento, né, pra gente ter, se desenvolve, né, ao longo da vida, sabe, no que acreditar. E ter o discernimento crítico, do que, exato, né? ter o discernimento ali do que, até do que consumir na rede social, né. Sim. E quando a gente fala aí desse excesso de equilíbrio, a pergunta de milhões de votos, olha pra cá, como alcançar o equilíbrio no uso das redes sociais? A pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões, né? É difícil, né? Essa é uma área ainda a pesquisar, né? Então, mas acho que uma resposta de bom senso, né? Sempre é interessante aqui, né? Como alcançar o equilíbrio, né? A gente tem, o ser humano tem necessidade de conviver com outros, né? Então, você precisa ter conexão com pessoas, né? E conexão se faz no tete-a-tete. Né? Até pode ter online, né? Facilita a vida de alguma forma. Né? Não dá para negar que muitos casais hoje se juntaram por redes sociais, enfim. Eu sou conheci meu marido na rede social. Pois gerou conexão. Mas existe o tete-a-tete, é importante. Né? Lógico, né? Precisou, né? Não, esse aqui é bonito. Esse aqui vai ser meu marido. Legal, né? Mas enfim, mas isso facilitou muito. Sim. Eu conheço muita gente que começou relacionamento assim e deu super certo. Tem muita coisa boa, a gente não dá para negar que tem, né? Mas o equilíbrio tá quando a gente percebe que a nossa vida tá ficando vazia, a gente só tá destinando grande parte da nossa vida ali. Sim. Né? Nossa vida precisa de um pouco de contemplação, muitas vezes, né? Às vezes do tédio, né? No tédio, no ócio que a gente tem as ideias mais criativas, né? É necessário a gente ter uma pausa, né? É necessário a gente descansar, é necessário estar com a nossa família, né? É necessário estar fazendo atividades que sejam importantes para o nosso dia a dia, atividade física, fora do celular, não precisa fazer a corrida ouvindo podcast, né? Tenta se concentrar no que você está fazendo, na sua atividade, né, na sua respiração, é importante, né? Acho que fica esse recado, né? A gente tem muita coisa ainda para descobrir, Sim. né? É uma área bastante nova e, enfim, né? Acho que mas sempre o bom e velho exercício físico ajuda, né? Sim. A contemplação, né? Poder descansar, poder ter um tempo para si sempre vai ser uma boa dica. Esvaziar a cabeça um pouco, né? Sim, não tem que deixar é tudo. Possível, né? Se a gente consegue. Só com rede, né? Só com conteúdo legalzinho. Eu adoro conteúdo também. A gente pode se distrair, não tem nada de ruim nisso, né? Importante poder ter uma moderação, né? Olha, quanto tempo a gente está nisso, né? Acho que é isso. Viver a vida offline também. Sim, viver a vida. Importante. Então, Maurício, obrigada pela sua presença mais uma vez. Foi um prazer, gostoso aqui, é muito legal, interessante e importante a gente falar, né, sobre esse assunto. Em breve a gente traz mais detalhes aí sobre isso. A gente faz outros videocasts. Foi um prazer. Obrigada. Viu? Depois desse nosso bate-papo incrível, se o cuidado com a sua saúde mental não está entre as suas resoluções do novo ano, eu acho que é uma boa colocar, hein? Se for possível, desacelere, procure levar uma vida mais saudável, leve e que te faça chegar ao fim de 2025 muito bem, feliz e principalmente com saúde. Um excelente ano para vocês e até a próxima edição.